Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Parte 3 da nossa revisão de processo civil para a prova de domingo. Você vai gabaritar processo civil. Eu sou o professor Guilherme Correia, para quem não me conhece, e estou aqui com o meu pessoal. O Guibô voltou para o lugar originário dele. Tá aqui a Bruna Gabi e o Gutinho, e o Guibô com uma frase sempre incentivadora, né? O Guibô já mandou a FGV chupar, né? O Guibô desapareceu e agora ele fala: tamo junto, galera, é isso aí. Estou junto com vocês para aprovação nessa prova. Me conta aqui embaixo da onde você é, né? Onde é que eu tô chegando? Até onde a minha sala de aula tá conseguindo chegar. E me ajuda a crescer esse canal. Lembrando que além dessa revisão, tem mais de 160 aulas dentro do nosso canal, tá? Seremos o maior canal de conteúdo jurídico do país. Eu vou bater todo mundo, tá? Então você pode me dizer, olha, tem o canal do professor tal, me diga quantos vídeos ele tem, quantas aulas ele tem, que eu vou correr atrás dele e vou bater. Aqui é vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. E nessa semana, como é uma semana de véspera para o exame de ordem, a gente tá tendo vídeo quase todo dia aqui, tá bom? Então vamos para falar agora de tutela provisória. E eu vou focar com vocês dois dispositivos, que é o que mais aparece no exame de ordem. É justamente a distinção entre a tutela provisória de urgência e a tutela provisória de evidência, tá? Quando a gente fala em tutela provisória, isso é um gênero, tá? Então é uma decisão dada com cognição sumária. Então eu dou alguma decisão para proteger o seu direito ou para satisfazer o seu direito antes lá do resultado final do processo. É isso. Ela pode ser fundada em urgência ou em evidência. Por isso a gente fala em tutela provisória de urgência ou em tutela provisória de evidência, tá? Prof, onde está a tutela provisória de urgência? Tá aqui, ó, no artigo 300 do CPC. E aqui, muito cuidado. Primeira observação, opa. Essa tutela de urgência aqui, ó, ela pode ser tanto do tipo antecipatória ou antecipada, como cautelar, tanto faz, tá? Então, pode ser que o meu objetivo seja proteger o direito, e aí eu falo em tutela cautelar. Pode ser que meu objetivo seja satisfazer integral ou parcialmente o meu direito, e aí eu estou falando em tutela antecipada, tá? Vamos seguir na leitura. Será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e aqui cuidado, e, não é ou, é e, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Gente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isso daqui é a urgência. Mas cuidado, não basta a urgência. Eu preciso que o direito do autor seja provável. Eu preciso, na minha argumentação como advogado do autor, convencer o magistrado que o autor tem razão. E além disso, é muito urgente a situação, tá? Então, cuidado. Por mais que a gente diga que no artigo 300 eu tenho os requisitos para tutela de urgência, e eu digo porque tem mesmo, não basta a urgência. Eu preciso da probabilidade do direito, tá? E a evidência? Gente, cuidado com a evidência. A evidência, ela é mais restrita, ela é mais fechada. Por quê? Vejam o que diz o artigo 300, ainda na urgência. Elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejam como é uma cláusula aberta. É o advogado que vai demonstrar que o direito é provável, é o advogado que vai demonstrar que a situação é urgente. Ele vai argumentar, se tiver documento vai trazer documento e assim por diante. Agora, quando eu falo em tutela de evidência é diferente. Por quê? Porque o código ele diz quando um direito é evidente. Ele diz isso pra gente. E tá aqui no 311, tá? Primeira coisa que eu já queria esclarecer com vocês antes de analisar o 311.
A tutela de evidência não é cautelar, ela só será antecipada. Não existe tutela cautelar de evidência, não existe, tá? Primeira coisa, olha o que diz o 311. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em resumo, independentemente de urgência. É isso que o código está dizendo para gente. Então, se o teu direito é um direito considerado evidente nos termos da lei, não precisa ser urgente para eu te dar a tutela provisória. Então, continua sendo uma tutela provisória, mas que não precisa da urgência. Então, separe as coisas. Tutela de urgência é uma coisa. Eu tenho um direito provável e a urgência. Tutela da evidência, eu tenho hipóteses em que a lei autoriza que o juiz conceda essa tutela de evidência, independente de ter urgência, tá? Quando isso é possível? Olha lá. Inciso 1º. Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Aqui o legislador está dizendo o seguinte, olha, se a gente notar que o réu está abusando do direito de defesa, ele é presente à defesa, sem nenhum fundamento, só quer enrolar, só quer ganhar tempo, e o direito do autor é provável, ele vai dar. Aqui a jurisprudência tem ido nesse sentido, o direito do autor tem que ser provável, por mais que o réu esteja protelando, mas se o direito do autor não é provável, o juiz não vai conceder a tutela de evidência. Até não faz muito sentido, né? Alguém querer protelar um processo se o direito da parte contrária nem é tão evidente assim, tá? Mas a jurisprudência faz essa observação. E aqui, detalhe importante, eu não posso ter tutela de evidência liminar nessa hipótese. Eu preciso ouvir o réu. Então, nessa hipótese do inciso 1º, não cabe a liminar. Não cabe liminar. Ou seja, não é possível, né, eu conceder uma tutela de evidência sem ouvir a parte contrária. Até porque, como é que eu vou saber que o réu está abusando do seu direito de defesa se eu nem ouvi ele ainda? Então eu ouço ele, verifico o que ele tem a me dizer e vejo se ele está ou não está abusando do direito de defesa dele, tá? Eu vou já para o inciso 4º, depois eu volto. O 4º também não pode ter liminar. E olha o que diz o 4º. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Aqui o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Vamos anotar aqui, ó, que também não cabe liminar. Não cabe liminar. Por quê? Vejam, o negócio diz assim, os fatos constitutivos, aqueles que fazem nascer o direito do autor, estão provados por documentos. Ou seja, o autor alegou e provou por documento. Vem o réu na sua defesa e não gera uma dúvida no juiz. Não traz nada que venha a contradizer esses documentos. O que a lei diz? Pode antecipar a tutela. Pode dar o direito para o autor por enquanto, provisoriamente, enquanto o réu vai atrás das provas ou o processo vai seguir. Essa é a lógica. Mas vejam, como é que o juiz poderia dar uma liminar aqui? Não tem como. Porque o requisito para que ele dê a tutela provisória nesse caso é que o réu não oponha, não apresente uma prova capaz de gerar dúvida razoável. Então eu tenho que ouvir o réu, ver o que o réu tem a me dizer. Por isso que não cabe liminar, tá? Agora, nas hipóteses do inciso 2 e 3, aí é possível liminar. Quer dizer o quê? O juiz pode conceder a tutela provisória mesmo sem ouvir o réu. Quando? Tá aqui, ó, as duas hipóteses. Primeira delas, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Vejam, o autor traz os seus fatos e prova por documento. E a questão jurídica que está sendo discutida
está fundamentada numa súmula vinculante do Supremo, ou num julgamento de recurso especial repetitivo, ou num julgamento de recurso extraordinário repetitivo, ou num julgamento de IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. Para lá. Se a tese do autor está fundada nesses entendimentos, é uma tese joia, uma tese muito forte. Então, nesse caso, o que o juiz faz? Autor, aparentemente você tem razão, eu antecipo a tutela em teu favor. Mas lembrando, é uma decisão provisória, porque a tutela de evidência é apenas uma espécie do gênero tutela provisória, tá? E a segunda hipótese, que ele pode também dar liminar em tutela de evidência, olha ali o que diz o inciso 3. Se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental, quando adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. O que é isso, professor? É a situação em que eu entro com uma ação para perseguir um bem. Então eu quero que o réu me entregue o meu carro. E por quê? Porque eu fiz um contrato de depósito com ele, em que eu depositei o carro para ele cuidar, né? Tinha lá um contrato, tá aqui o documento e ele não quer me devolver. Se eu apresento a prova documental desse contrato, o juiz dá a tutela provisória e fala: réu, entrega o carro sob pena de multa. É isso. A ação rei persecutória é aquela que se persegue, né? Persecutória de perseguição, rei é coisa, né? A res. Então, persegue a coisa. É uma ação que você tem o intuito de perseguir a coisa, de ir atrás da coisa. Se você tem um contrato de depósito dizendo, olha, o bem é meu, mas eu deixei depositado com alguém, como por exemplo num estacionamento, você tem o documentinho lá, o canhotinho do estacionamento, beleza. Isso é uma prova documental para o juiz dizer, opa, réu tem que devolver o carro e concede a tutela provisória. Beleza? Tranquilo? Então vejam, nessas hipóteses, a gente tem tutela de evidência. Vejam que na tutela de urgência, o advogado do autor vai construir a urgência, vai construir e demonstrar a probabilidade do direito. Na tutela de evidência, não. Isso é mais fechado. Por quê? Porque a lei traz as hipóteses em que o legislador considera aquele direito evidente. Beleza? Pessoal, tamo junto, hein? Vamos lá. Vamos seguir? Vamos seguir. Vamos falar agora do quê? Procedimento comum, tá? Tema importante do procedimento comum, petição inicial. Mas a petição inicial em si, requisitos, isso para a primeira fase, para você ter uma ideia, nunca caiu. Não é algo que nos preocupa, tá? Para essa prova. E se cair, torça, porque é muito simples. Agora, o que nos preocupa são as hipóteses de emenda da inicial, indeferimento da inicial, aditamento da inicial. Essas são regrinhas chatas que podem aparecer. Então vamos começar por qual? Pelo começo. Pelo primeiro artigo que trata disso. O 321 do CPC. Olha o que diz o 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido. O que você precisa lembrar desse dispositivo, tá? Primeira coisa que você precisa lembrar, tá? O juiz, olha aqui, ó. O juiz, cadê? O juiz determinará que o autor emende ou complete. Gente, juiz não pede, juiz manda. Se você quer mandar, seja juiz. Ponto. Brincadeiras à parte, é isso, tá? Mas o juiz manda. Ele fala, essa petição inicial não tá ok. Não tá completa. Tá incompleta. Eu não tô entendendo nada do que você quer aqui. Não tá legal. O que ele faz? Autor, emende a inicial. Ele determina que emende. Segunda coisa, o prazo, 15 dias. 15 dias, tá? 15 dias. Ele vai dizer,
emende, complete, corrija essa petição inicial que está uma bosta, por exemplo. Não vai dizer isso, mas poderia. Em 15 dias, tá? E aqui o pulo do gato para a tua prova. Professor, o juiz pode chegar e falar, emende a inicial porque ela está incompleta. Ponto? Não. Ele tem que indicar com precisão o que está faltando. E é assim na vida real, não é? Quando você está lá fazendo um trabalho para uma pessoa e a pessoa se entrega para ela o trabalho e a pessoa fala, faz outro. Mas por quê? Não tá bom. O que está ruim? Você precisa saber o que está ruim. Ah, tá ruim esse ponto, tá ruim aquele ponto. Por isso que a lei vai dizer, juiz, se a petição inicial não está ok, não está completa, está confusa, diga o que é que está faltando. Você não pode simplesmente dizer, emende a inicial corrigindo os defeitos. Descubra aí. Não. Eu brinco que se o juiz quer fazer isso, vira professor, que nem eu. Aí faz uma prova e diz lá, ó, faça a petição inicial. Aí ele faz a petição inicial e eu digo, olha, ache os erros dessa inicial. Eu como professor posso, o juiz não. Então por isso que a lei diz, ele deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Prof, não entendi, eu tô nervoso pra prova. Calma, fica sucio. Tamo junto, galera. Lembre-se da frase do Guibô, que a gente tá junto. Eu vou te ajudar. Imagine que a petição inicial tá faltando o valor da causa. O juiz vai dizer, emende para o fim de atribuir o valor à causa. Ponto. A petição inicial, professor, o cara quer revisar um contrato. E ele não traz o contrato. O juiz lê e fala, porra, o contrato é documento indispensável nos termos do 320. Emenda inicial para juntar o contrato. Petição inicial de execução de título extrajudicial. Não tem título. Emenda inicial para juntar o título. Tem que dizer o que está faltando. Tem que dizer, tem um problema, corrija. E o problema é esse. É isso que o juiz tem que fazer. Tá? Agora, professor, eu sou um advogado relapso. Não, você não é. Mas imagine que eu fosse. O cara manda eu emendar a inicial. O que eu tenho que fazer, professor? Emendar a porra da inicial. É isso que você tem que fazer. Para o processo seguir. Mas não, professor, eu não concordo com o juiz. Eu não vou emendar coisíssima nenhuma. Se você não emendar a petição inicial, olha o que vai acontecer. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. E aqui o pulo do gato para a tua prova. Se ele indefere a sua petição inicial, isso é uma sentença. Sentença do tipo terminativa. Ou seja, uma sentença sem resolução do mérito. Ô, prof, eu posso apelar dessa sentença? Pode apelar, tá? E se você apelar, inclusive o juiz pode se retratar num prazo de 5 dias. Cuidado! A FGV vai afirmar que o indeferimento será uma decisão interlocutória. Mentira, não é. É uma sentença. Se ele indefere a sua petição inicial como um todo, é uma sentença. Por quê? Porque sentença é o ato do juiz que põe fim à fase de conhecimento. Esse ato pôs fim à fase de conhecimento? Pois. Só não analisou o mérito. Tá tudo certo. Porque eu posso ter sentença com ou sentença sem análise do mérito. Beleza? Tranquilo? Prof, essa emenda é tipo aditamento? Não. Nada a ver com aditamento. Tá? O que é o tal do aditamento da petição inicial? O aditamento não parte de uma ordem do juiz. Você faz porque você quer. Então você fez uma inicial e falou, putz, podia ter pedido outra coisa que eu não pedi. Vai lá e faz uma petição aditando a inicial. Você fala, olha, eu quero fazer mais esse pedido. Ou eu adito para trazer um documento que eu esqueci de trazer. O juiz nem viu, mas eu, olha, estou trazendo o documento aqui. Ou estou trazendo uma nova argumentação jurídica. Legal. Então o aditamento ele é
voluntário, tá? Ele é voluntário. O aditamento, anotem aqui, ó, ele é voluntário. Ele não é forçado. Ele é voluntário. O autor vai lá, complementa, modifica o pedido, a causa de pedir, os documentos, mas por conta própria, porque ele quer fazer isso daí, tá? Agora, prof, fiz a minha petição inicial. Fiz, protocolei, o juiz recebe, cita o réu vem, se defende. Aí eu falo, putz, esqueci de fazer um pedido. Eu posso aditar a minha inicial? Calma, a gente tem regra. Tem? Tem. É o que a gente vai ver agora. O momento que o autor pode aditar. Regra número 1. Se o réu não foi citado, a hora que você quiser. Então, é o que está no inciso 1º aqui, ó. Até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Porque o réu nem sabe do processo. Entrei com uma petição inicial, fiz um pedido, no dia seguinte, vou fazer mais um, faz. Quando o réu for se defender, ele vai se defender de tudo isso. Ponto. Ele não tem que opinar, porque ele nem sabe do processo. Agora, cuidado. Se o réu já foi citado, aí o negócio muda de figura. Por quê? Porque eu preciso que o réu concorde com isso. É uma regra tosca? Não. Tosca é pouco. Ela é tosquíssima. Ela é bizarra. Até o Guibô, né, Guibô? Quando ele fica quieto assim, ó, rindo, é que ele concorda, tá? Eu sei. Como diz a Gabi, eu falo a linguagem dos Guibôs. Eu falo, tá? Por que é tosca? Porque imagine você chegar pro réu e falar, réu, é o seguinte, o autor quer fazer um pedido novo aí. Mais um pedido contra você. Você concorda com ele? Não, eu não quero que ele faça. Bom, então tá bom, então ele não vai fazer. Veja que coisa bizarra. Se o pedido é do autor, é um pedido, ponto. O réu não tem que concordar ou não com o pedido. O que a gente deveria fazer era abrir prazo para ele se defender em relação a esse pedido. Mas não é porque deveria que é. O que o código diz? Olha o que o código diz. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com consentimento do réu. Assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. O que é isso? Eu digo, ô juiz, eu quero fazer mais um pedido aqui, tá? Mas o réu já foi citado. O juiz fala, réu, você concorda? Concordo, então tá bom. Aí ele fez o pedido, o réu tem um prazo de 15 dias para se manifestar sobre esse novo pedido, se quiser produzir provas sobre esse pedido, tá tudo certo, tá? Agora, olhem a observação, até o saneamento. Por quê? O que é o saneamento? Aproveitar aqui a aula, né? O saneamento é aquele momento, rimou, né? Saneamento é o momento em que o juiz organiza o processo para produzir prova. Então ele diz assim, a pretensão do autor é essa, a pretensão do réu, a defesa do réu é essa, legal. Não tem nenhuma questão processual aqui pendente de julgamento? Não, então vamos seguir. Pontos controvertidos esse, questão jurídica sob discussão é essa, legal, vamos produzir prova. É isso. Aí ele defere essa prova, aquela, indefere aquela e por aí vai. Depois disso, meu amigo, se estabilizou. Não vai poder alterar o pedido, porque se alterar o pedido, o juiz vai ter que fazer um novo saneamento. Ele vai dizer, negativo, deu, isso aqui não é farra. Eu, a partir do momento que eu saneio, eu estabilizei essa demanda. É assim que ela vai continuar até o final. Então, cuidado. Posso alterar o pedido ou a causa de pedir? Posso aditar a inicial? Posso. Quando, professor? Até o saneamento. Depois que saneou, esquece. E o réu precisa concordar? Depende. Ele foi citado? Foi. Então precisa concordar. Se ele não foi, não precisa. Beleza? Tranquilo? Ficamos por aqui. Spoiler da próxima aula da nossa revisão. A gente vai começar com indeferimento da petição inicial, vai passar depois para a improcedência liminar do pedido. Legal? Um grande abraço, bons estudos e até mais. E lembre-se da frase célebre do Guibô, que nós estamos juntos. Valeu, gente? Um abração e até mais.